Então, a pessoa que sempre puxa pro pessoal, essa pessoa, ela tem baixa tolerância à frustração. Não só isso. Ela, além de baixa tolerância e frustração, essa pessoa, ela se vê muito como incapaz. E aí isso cai muito na autoimagem dela. Então o que ela faz? Ela puxa tudo é sobre ela. E não é. Então se você aprender a separar isso, você aprende a ter inteligência emocional. E você sabe que eu acho que tem outro peso? Por exemplo, que nem ali, como é uma sessão pública, solicito que retire tal artigo. E tá todo mundo vendo, eu acho que isso aí tem um peso bem significativo. Então, se fala isso no pessoal, que não é o correto, eu tô falando assim, se fala isso no pessoal, eu não concordei com isso aqui, tal coisa, aí a pessoa ela vê com outros olhos. Mas, como ali é uma sessão pública, e você destaca aquilo que ela falou, né, ou o que ela colocou, é por isso que o peso fala assim, tá me expondo. Como se estivesse atacando a pessoa. Exato. E não é o projeto. É o projeto. Agora, não xingando a pessoa. Sim. Não falando mal dela, da pessoa. O resto faz parte do jogo. Se a gente aprende a separar isso, então, porque a mente vai cobrar isso, tá? Principalmente crenças de incapacidade, depois a gente pode até entrar nisso. Sim. Vai cobrar isso da pessoa. Aí cabe à pessoa dizer assim, não, essa rejeição é sobre o projeto, não sobre a minha pessoa. O que ele está rejeitando não é a pessoa, é o método, é a forma como está sendo feito. É o mérito disso aqui, não eu. Então, é o exercício de frear o eu que fere o ego, né? A gente mexe com o ego. Então, o controle do ego faz com que você tenha essa inteligência emocional, que todo mundo fala, a famosa inteligência emocional. A famosa inteligência emocional não é não sentir, você vai sentir. É você reagir a esse sentimento, tá? Aprender a reagir, né? Aprender a reagir ao sentimento. E é um controle de pensamento. Então você tá lá na Câmara e aí estão rejeitando o teu projeto. Você não pode puxar isso pro pessoal. Então você tem que ficar ali mentalmente forte. O que é mentalmente forte? Você tá ali, você fala assim, eles estão rejeitando o projeto, não a minha pessoa. Você aponta Você fica apontando pro teu cérebro que a rejeição é do projeto. Não é da tua pessoa, né? Perfeito. Aí você não leva pro pessoal, tá? Uhum. Aí você sai forte. Agora, se você puxar pro pessoal, acabou até as amizades lá dentro. Olha, vou até arrumar inimizade agora já com as novas cadeiras eleitas aí, mas vai ficar uma sugestão minha de você fazer, igual o Binho falou lá, o Minuto Rondo. Vou sugerir para você fazer uma sessão mensal lá com o pessoal lá de terapia, nesse sentido de, é isso, gente. De ensinar, né? Sabe? Psicoeducação. Muita gente vai falar o quê? Tá querendo manipular. Já tá querendo tomar, sabe? Bom, mas você sabe, como psicólogo, você sabe mais que ninguém sabe que vai ter esse tipo de pensamento, que a pessoa às vezes ela não fala, mas o corpo dela tá totalmente demonstrando aquilo, tá demonstrando de tudo de forma. A negação. Tal. Aí vai aqui, né? Bom, enfim. Mas seria um negócio legal né? Porque não é fácil. E novamente eu me incluo aí, dependendo do grau do debate ali, sim. É difícil você manter Não, veja bem, quando eu digo que, não sei o que, é difícil, hein? É difícil trazer ali pro chão, a bola no chão e... Calma, não. É difícil. E eu acho que não é exclusivo meu, e eu acho que a grande maioria da população, por não ter esse tipo de conhecimento, acaba agindo emocionalmente. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui na parte... Da religiosidade? Eu vou deixar a parte da religiosidade pro final. Que é a pergunta do Binho, né? Que é a pergunta do Binho. E outra coisa, eu acho que agora a gente já fez até um gancho já na parte aí vereador, né? Do vereador, né? Como é que foi essa campanha aí? Como começou a sua vida política, vai? Foi uma experiência com Deus, né? A minha vida política foi assim. Eu sempre me envolvi muito
com esse lado político. Sempre. Isso produziu os livros. Os livros que eu escrevo, eles são nesse cunho. Então vamos lá. Em 2022, nós tivemos aquela campanha acirrada Bolsonaro e Lula, que rompeu amizades, família, final de ano acabou para todo mundo. Foi mais ou menos isso. O que a gente fazia naquela época, né? Seguindo a nossa orientação política, a gente fazia publicações e cada um fazia as suas e era uma guerra danada, né? Chegou uma hora em 2022 que eu estava numa mentoria, eu dou mentoria de casais, tá? Então eu trabalho na igreja assim, eu trabalho com homens e mulheres. E aí eu estava numa mentoria de homens e eu disse para eles assim, ó, a partir de hoje eu não publico mais. Por quê? Porque eu estava orando e aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, para de postar, não poste mais. Porque eu já estava avançando a minha personalidade. E eu que trabalho para controlar a personalidade, já estava me perdendo. Eu falei, parou. A partir de hoje, não. Tá? Não publiquei mais. É onde surgem os livros. Então, o primeiro livro que saiu é chamado de A Demagogia do Oprimido. Porque eu me calo de postar, mas eu tenho a necessidade de esclarecer. Então, eu começo a escrever. Então, a demagogia, ele é... A diferença entre hipocrisia e demagogia é que a hipocrisia você faz inconsciente. Sim. A demagogia é um instrumento de manipulação. Você sabe que você está errado. Já ali partindo para o lado político. Coisa, né? Articulando e... Você sabe que você está manipulando a pessoa. Então eu escrevo, a demagogia do oprimido é assim, só existe oprimido no capitalismo. Não existe oprimido em Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte. E aí eu falava sobre isso. Eu falei assim, como é visto o oprimido ali? Como um efeito colateral do sistema. Ele não é um oprimido. Ele tem que ser eliminado. Então o efeito colateral do sistema dentro do sistema comunismo elimina. Ou ressocializa, como os campos de concentração que tem na China. Você fica lá de reeducação, com campos de reeducação. Sim. Você tem que abrir mão de toda a tua crença e aceitar ali aquela doutrina para poder sair dali. Então eu escrevo o primeiro livro mostrando como não existe um governo ideal. Não existe não vai existir um libertador. Não vai existir um cara perfeito. Ele vai ter crítica. Só que entre ganhos e perdas, o que é melhor diante dessa estrutura que a gente precisava viver? Então assim, aí eu escrevo Demagogia do Oprimido. Esse livro, eu publiquei ele. Ele traz também toda a estrutura sobre as leis dos pais e filhos, né? Como a lei está sendo manipulada para gerar uma geração que vai ser modificada, né? A partir dali, o Bruno Daci, que é o nosso vereador, já mando um abraço pro Bruno, ele fez a Câmara fez uma moção de louvor em cima desse livro, até publiquei, achei legal, porque eu já tinha publicado o livro, e aí eu ganhei ele, fui elogiado pela Câmara por esse livro. A partir dali eu continuo escrevendo Desconstruindo o Cristianismo Cultural, que é uma escrita que envolve a teologia da libertação, não é uma crítica à igreja, é uma crítica à teologia da libertação. O que é isso? É você pegar um óculos marxista, que na academia é chamado de materialismo histórico dialético. Uhum. Não é dado assim marxismo. Não, você vai estudar agora o materialismo histórico dialético. Troca-se o termo correto por palavras confusas e bonitas e não sei o quê, né? Que a pessoa fala assim, o termo é bonito. Perfeito. E aí você coloca esse óculos e vai estudar teologia com esse óculos. Então você vai fazer leitura baseado no oprimido segundo Marx, não no oprimido segundo a Bíblia. Porque o oprimido segundo a Bíblia é o oprimido pelo pecado. Todos nós somos oprimidos pelo pecado. O oprimido segundo Marx é um oprimido de classe. Então você vai acabar fazendo leituras ali e ilações e interpretações em cima dessa visão. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu conversando com um pastor da teologia da libertação. Ele virou para mim e a gente conversando, ele falou assim, cara, ali naquela parte da ressurreição é fantástico. Jesus estava empoderando as mulheres diante do conselho apostólico. Eu disse, quando? Ele falou assim, quando a primeira pessoa a ver
a ir até o túmulo é uma mulher. A primeira pessoa a ir ao túmulo é uma mulher. E por que uma mulher? Por que Deus se revela a ela? Porque Deus estava empoderando ela diante do conselho apostólico, da masculinidade do conselho apostólico. Eu falei, de onde você tirou isso? Cara... Peraí, não está dizendo isso na Bíblia. A Bíblia não está dizendo isso. Entende? O que é o óculos do marxismo dentro da leitura bíblica? Sim. Ele consegue imaginar, né? Ele consegue falar assim, tive uma revelação agora. Perfeito. E aí ele faz uma interpretação daquele fato como se aquilo tivesse escrito, mas aquilo não está escrito. Aquilo não está escrito. Está escrito que ela foi e teve a experiência. Mas não está escrito que Deus queria, em cima do conselho apostólico, empoderar a mulher, entendeu? Começa com esses termos, né? Já começa com os termos, né?